Uma boa tarde para todos, encarnados, desencarnados, nossos irmãos que estão pela internet. Que possamos todos, na gratidão e na misericórdia de aqui nos encontrarmos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos estar com o coração, com o pensamento aqui e agora. E que para que nós possamos iniciar essa preparação, que há muito já é feita pelos nossos amigos espirituais que envolve este lar, mas para que nós possamos efetivamente continuarmos transitando no mesmo pensamento, que nós possamos pedir ao nosso querido Felipe para fazer a leitura de preparo da página do estudo, da reunião dessa tarde. Boa tarde. A página de preparo para a nossa reunião foi extraída do livro Pão Nosso e intitula-se Tratamento de Obsessões. Ela abre com um extrato retirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5º, versículo 16, que diz o seguinte: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E a página então começa. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminhar salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação. E não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulta. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Emmanuel.
que possamos, envolvidos nas palavras de Emmanuel, unirmos nossos corações e pensamentos ao Pai Maior, ao Mestre querido Jesus, à Doce Maria e a todos esses benfeitores que se fazem presentes nesse momento, na gratidão pela dádiva da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos, Senhor Jesus, buscar aprender e perceber tudo aquilo que nos faz necessário no momento de agora. Que os nossos corações possam estar abertos e receptivos, que o nosso pensamento possa estar orientado por Ti. E que Tu possas, Senhor, também envolver o nosso querido irmão, Guilherme Kremer, para que ele possa trazer tudo aquilo que preparou com carinho, para que aquilo que nós necessitamos. E que juntos possamos, com a Tua permissão, Senhor, com a permissão dos benfeitores e responsáveis direto por este trabalho, a darmos início a mais uma reunião pública nesse templo do Pai. Que assim seja. Até 10 para mas como são as 15, a Renatinha que está ali, ela vai te levantar. Traz uma plaquinha. Bem. Boa tarde, amigas e amigos. Muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos nessa casa. Com a certeza de que, além do estudo, sairemos daqui aliviados, porque na essência aqui se materializa uma promessa do Senhor, que aliás foi estudada por Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras do Senhor que foram trazidas até no momento de alegria, momento de otimismo, evidentemente bem diferente dos vários momentos de tensão que ele vivenciou e até culminaria naquela semana da Páscoa com a sua crucificação. Então eram momentos difíceis, mas nesse momento de harmonia, ele nos trouxe uma promessa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, estressados, oprimidos, depressivos, que isto é, todos nós, que eu vos aliviarei. Então temos a certeza que sairemos daqui aliviados. Mas tem um complemento a essa promessa, e aí já não é mais promessa, aí é proposta de trabalho para cada um de nós. Mas aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Então, nesse ensinamento, nós ouvimos do alívio e do descanso. Entretanto, são coisas diferentes. Você pode estar aliviado, mas não descansado. Então, certamente daqui sairemos sem as sobrecargas que normalmente impomos às nossas cruzes, que já são pesadas, reclamações, dúvidas que fazem com que as nossas cruzes já se tornem mais pesadas. Então, quando aqui chegamos, temos a certeza, porque é promessa, sairemos daqui aliviados. E também estamos estudando para que possamos alcançar o descanso. O descanso não é bem aquilo que nós imaginamos no mundo, né? Ficar em casa, vendo televisão, enfim. O descanso é uma palavra bíblica, tá? Tem um sentido bíblico. Foi aquilo que Jeová prometeu para Moisés, que o povo iria alcançar o descanso. E o descanso tem esse sentido espiritual. E aquilo que nos martiriza são as nossas inferioridades. E, evidentemente, só alcançaremos o descanso quando evoluirmos espiritualmente. E, para tanto, precisamos estudar e aprender com o Senhor, quebrando e humilde de coração. Então, é a oportunidade que temos de estarmos aqui, sentindo a ambiência que nos envolve,
com a certeza que sairemos aliviados, mas que estamos a caminho de alcançarmos o descanso para as nossas almas. Vamos iniciar lembrando uma passagem do apóstolo Paulo. Ele se encontrava ao final da sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto. As viagens de Paulo eram bastante longas, podiam chegar, a terceira então chegou a quase 3 anos, porque ele viajava numa situação bem diferente daquelas que nós viajamos hoje, né? A pé, normalmente, muitas vezes em situações difíceis, eventualmente em navegação, o que era um risco naquela época, não se navegava no inverno. Ele mesmo sofreu um naufrágio na 4ª viagem, a viagem da prisão. Eram bastante difíceis. E ele já evangelizara toda a Síria, a região da Síria, a região da Turquia, a região da Macedônia, a Grécia. E ao final dessa terceira viagem, ele teve o olhar voltado para a cidade de Roma. Talvez antecipando o que iria se tornar Roma no futuro, o centro do cristianismo católico, quase preponderante, por muito e muito tempo. Na época era um Vaticano, mas não um Vaticano cristão, um Vaticano politeísta, dos vários deuses que lá professavam e eram cultuados. E Paulo resolveu, então, preparar a sua chegada escrevendo uma carta. Roma não tinha uma igreja única. Existiam cerca de 7 comunidades pequenas que se reuniam para estudar e praticar o Evangelho, como lemos na página de abertura do nosso Emmanuel. E aproveitando essa oportunidade, então, em Corinto, ele escreveu essa carta aos Romanos, que é uma carta bastante extensa, a mais extensa e a mais impactante. A mais impactante texto do cristianismo. Ela formatou quase teologia cristã, principalmente a protestante. E o seu texto mesmo converteu por sua leitura, vários cristãos importantes, como Santo Agostinho. Santo Agostinho se encontrava em Milão, e ele era o rétor do imperador romano, que, aliás, era um grande emprego, porque tinha todas as mordomias do império, de um alto funcionário do império, e o rétor era o retórico, aquele que fazia os discursos do imperador, mas ninguém nunca ouviu falar de imperador romano discursando. No mínimo ele falava gostei, aí estava tudo bem. Agora, quando ele falava não gostei, a coisa ficava bastante difícil. E ele estava numa dúvida, porque ele fizeram um roteiro filosófico, embora tenha bebido do leite, como ele colocou, do cristianismo, que sua mãe era cristã, ele nasceu no norte da África romana, em Tagaste, mas ele ficou em dúvida, ele fez um grande percurso, passou por várias filosofias, em especial o platonismo, mas não sabia, ele precisava daquele último empurrão para se tornar cristão. Claro que em se tornando, ele abandonaria tudo, aquilo que ele desfrutava. Então era um momento difícil. E ele se encontrava numa casa em Roma e ouvindo umas crianças cantarem Tolelegue, Tolelegue. Tolelegue é pega e lê. E ele pegou a Bíblia que ele tinha, abriu a carta aos Romanos, onde Paulo exorta as criaturas a se revestirem-se do Cristo. Aquilo parece que foi um momento importante para ele, e ele decidiu se tornar cristão, retornou para o norte, abandonou todas as suas mordomias e voltou de onde saíra, para o norte da África romana, acabou sendo bispo de Hipona e se tornando o maior filósofo cristão.
Ele esteve junto de Lutero no século XVI, que trouxe a reforma. Aliás, reforma também pautada basicamente na carta aos Romanos. Vejam como é importante essa carta. E Lutero identificava a presença de Santo Agostinho ao seu lado. Sempre ao seu lado. E não é informação espírita, é informação do próprio Lutero. E, posteriormente, no século XVIII, John Wesley iria fazer um grande movimento de avivamento, de levar a mensagem cristã para, na Inglaterra, aqueles que estavam empobrecidos, porque no século XVIII teve início a Revolução Industrial e muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades, então as cidades estavam empobrecidas. E John Wesley não sabia bem o que fazer, ele estudava em Oxford. E é interessante, ele tinha um grupo de amigos e se reunia sempre no horário exato. Parece reunião espírita. A hora exata, o momento exato para começar. Não pode atrasar, não pode. É no momento certo. E eles eram conhecidos por essa razão como criaturas metódicas. E aí vocês já vão imaginando que foi a partir dele foi criado o metodismo, né? Uma grande escola cristã. E ele era um grande palestrante, ele deu mais de 40 mil sermões em vida. E sem nenhuma mordomia. Sem microfone, com alto-falante. Muitas vezes na natureza, porque eram muitas pessoas e não tinham onde colocar. Certa vez falou para mais de 2.000 pessoas. E o que ele fazia e o que ele fez foi tudo influenciado por essa grande epístola aos Romanos. Mas lá, Paulo coloca o seguinte, que é uma informação bastante importante, que às vezes nós desconsideramos. E tudo que foi escrito, o foi para o nosso conhecimento. Tudo. Jesus falaria algo semelhante. Jesus afirmaria que todo doutor da lei, todo escriba, versado, ligado ao reino dos céus, era como um homem que tirava do seu baú coisas novas e coisas velhas. Seu baú, para um escriba, era o seu conhecimento. O escriba acabou sendo até o mestre da lei, porque de tanto escrever os livros, e naquela época bem sabemos que os livros eram difíceis, né? De termos livros, né? Então era lá o escriba. Mas de tanto escrever é uma forma boa para memorizar. Por essa razão eles eram os mestres da lei. Perguntava-se qualquer coisa para ele e eles respondiam. E Kardec usou o mesmo baú das coisas novas, das coisas velhas. Então nós encontramos capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo que são baseados em quê? Em Moisés. Honrai pai e mãe. Então você tira aquilo que é velho e aquilo que é novo. Então, nesse sentido, eu queria trazer para vocês uma situação do Velho Testamento, que vou tentar resumir rapidamente. Sabemos que depois da libertação do cativeiro no Egito, passaram liderados por Moisés, aquelas 12 tribos viveram 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos, né, houve quase como que uma mudança, né, das pessoas. Muitos morreram, nasceram novos, né, porque chegaram na Terra Prometida com uma visão nova. E eles conseguiram sobrepujar todas as dificuldades. Moisés desencarnou e as 12 tribos chegaram na Terra Prometida. Só que não tinha mais aquela vida difícil no deserto. E a vida difícil reunia essas 12 tribos. Quando eles chegaram na Terra Prometida, começaram a viver em dispersão, cada um foi para o seu lado.
E aí o que começou a perigar foi justamente a ideia do Deus único, um valor importantíssimo. Quanto sofrimento foi testemunhado para que essa ideia permanecesse. Foi aquele livro que nós encontramos na Bíblia chamado dos Juízes. Juiz era uma criatura que conseguia unir uma, duas ou três tribos para enfrentar determinado problema. E o último dos juízes e primeiro dos profetas do povo hebreu foi Samuel. Samuel é um espírito diferenciado, prometido para trabalhar nas atividades junto à Arca da Aliança. O espírito Ramatiz nos informa que esse espírito, um médium maravilhoso, ele reencarnaria depois na personalidade de João Evangelista, o que é perfeitamente lógico, porque não existem saltos quânticos em evolução. E você avalia a vida de Samuel, e 1000 anos depois a de João, tiveram até vidas bem parecidas. Idade avançada, uma grande mediunidade, homens virtuosos, espíritos virtuosos, quer dizer, não há nada que possa colocar em dúvida. E Ramatiz afirma isso. E Samuel, com a sua mediunidade, percebeu que aquela mensagem ela estava correndo risco, a mensagem de Deus único. E como se resolver isso? Os espíritos chegaram para ele e lhe orientaram: vamos fazer aqui um reinado, vamos estabelecer o reino de Israel. Era o único meio de governança que existia. E com esse reinado, as tribos vão voltar a viverem juntas, conviverem, porque a Terra Prometida já existiam outros povos aculturados, enfim. Mas ele rechaçava essa ideia, porque na cabeça dele, aquele povo só tinha um rei, Deus. Mas foi convencido pelos espíritos. E o que ele fez? Ele escolheu o chefe da menor tribo para não ter problema. Ele tinha muita sabedoria. Então surgiu o primeiro rei israelita, que foi Saul. Entretanto, ele se apercebeu, Samuel, que Saul estava numa faixa de obsessiva. Ele se tornou um obsediado. Isso é registro da Bíblia, né? Era uma criatura com interferência espiritual. E aí ele entendeu que era hora de mudar. Foi atrás da nova liderança. E aí foi na casa de Jessé, perto de Belém, da cidade de Belém, e Jessé tinha 7 filhos. Aí fez lá, Jessé foi trazendo os filhos que ele achava que eram os mais fortes, mais bonitos, com maiores qualidades para ser o futuro rei israelita. E ele não via nenhum com essa condição. E o pai não apresentou o mais novo, um ruivinho que ficava tocando uma harpa. Parece aquela história da Cinderela, né? Tem mais alguém aí? Não tem, mas ele é um garoto, Esse menino é um pastor. O pastor era até preconceituado na escala israelita, porque ele era a base da pirâmide. Ele é um pastor, um garoto, não chama ele. Era Davi. E aí ele identificou, levou o Davi para viver com Saul. No início tudo foi bem, mas depois desandou e Saul quis matar a Davi. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque nós encontramos no Velho Testamento pouquíssimas passagens de interferência de espíritos inferiores, de obsessões. E as duas aconteceram justamente com Saul. Por quê? Como eu falei, ele era um obsediado. E também comentei que Davi tocava uma harpa.
Então, quando Davi tocava essa harpa, o espírito se afastava de Saul. Não sei se ele tocava muito mal, né? Mas, por outro lado, nós sabemos da influência também da música nos espíritos. Eu vi uma vez o Divaldo comentando, estava psicografando, eu acho, Loucura e Obsessão. Eu acho que é isso. Loucura e Obsessão. E uma das situações faziam referência a uma casa de Umbanda, que manifesta sua religiosidade através de tambores, enfim. Então ele ia psicografar, ficava ouvindo aqueles tambores, não conseguia psicografar, tinha muitas dificuldades, ele colocou isso para Joana de Ângeles. Então o que a Joana sugeriu a ele? Olha, antes de você realizar a psicografia, coloque no ambiente, a gente não preparou o ambiente, né? Preparamos o ambiente aqui com aquelas músicas lindas, coloque uma música, e ela deu até a sugestão, olha, a música é o intermezzo da Cavalaria Rusticana, e o compositor é Pietro Mascagni, se vocês encontram no YouTube, tá? Muito fácil. Porque esses espíritos ficam irritados com essa música e vão embora. Eles vão embora. Aí, o Divaldo fez essa prática e isso permitiu que ele acabasse a sua psicografia. E a outra, repare bem, naqueles livros todos, e o outro foi o próprio Saul, que estava, depois do desencarne de Samuel, ele resolveu fazer uma evocação desse espírito. Ele queria falar com Samuel. Aí foi consultar uma médium em Edom. Mas naquele tempo não existia esse nome, era uma anacromante, uma feiticeira. Realmente aconteceu, Samuel veio, mas deu uma espinafração em Saul. Então vocês vejam que no Velho Testamento não tem a participação ostensiva de espíritos em sofrimento. Totalmente oposto ao que aconteceria no Novo Testamento, em especial com o Senhor. Participação do Senhor afastando inúmeros e inúmeros e inúmeros espíritos em sofrimento. Quantos o mestre não passou? Não afastou? E o Senhor não ficava, evidentemente, nem doutrinando. Era com uma ordem. Sai, sai. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós, no centro espírita, temos que ficar convencendo. É a doutrinação, convencimento. Esclarecendo, porque qual é a nossa autoridade moral? Nenhuma. Você pode estar doutrinando hoje e ser doutrinado depois. Não é? Mas no Evangelho, isso acontecia. E mais, quando Jesus enviou 72 discípulos para pregar o Evangelho, faltavam 3 meses para a sua crucificação, ele reuniu 72 discípulos, fez 36 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles fossem pregar em especial para os pagãos. E lhes concedeu autorização para afastar os espíritos obsessores. E a primeira vez uma das primeiras em que Jesus realizou essa ação de afastar os espíritos obsessores, foi uma surpresa, porque tanto o afastamento dos espíritos obsessores como as curas impactavam muito. Os sacerdotes israelitas, eles tinham rituais para afastamento desses espíritos sofredores. De pouca eficiência, acabavam sempre obsediados também, porque faltava-lhes entendimento, condição moral para tanto. Tanto que quando Jesus realizou, e lá estava a cura de um homem que era mudo e cego,
Ele afastou essa entidade, a criatura voltou a falar e a ver. Os sacerdotes falam: você está fazendo isso porque você faz em nome de Satanás, o príncipe dos demônios. Quer dizer, uma loucura, né? Um argumento totalmente tolo. Porque, como Jesus falou, isso aí é o argumento da casa dividida. A casa dividida acaba desabando. O reino dividido desaba. Como é que eu afasto um espírito obsessor em nome desse que comanda esse espírito obsessor? Não tem lógica, não é? Por que você me acusa? E aí Jesus trouxe esse discurso das divisões, que são muito comuns, né? É uma característica do planeta de provas e expiações, não é a união, é a divisão, né? Qualquer coisa se divide. Tudo. E esse discurso do Senhor é muito, muito bonito. Até Abraham Lincoln, quando se candidatou nos Estados Unidos, né, ele fez um discurso sobre, se utilizando dessas palavras do Senhor, porque sabemos o que iria acontecer. Os Estados Unidos ia se dividir. Teve uma grande guerra, a Guerra de Secessão. Foi a guerra em que mais americanos morreram. Não foi nem a Segunda Guerra Mundial. Foi justamente a Guerra de Secessão. Mas fiquem a pensar ou refletir. Jesus vinha, trazia essas informações, afastava esses espíritos, mas ele precisava dar alguma informação para aquelas criaturas complementar. Coisa que só seria possível quase 19 séculos depois, com a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que nos abriu um portal para conhecermos o mundo espiritual, o livro dos médiuns, a mediunidade. Mas naquela época não dava. Mas o Senhor tinha que trazer uma informação. Então, depois que transcorreu esse acontecimento, que eu lhes relatei agora, em que o Senhor é questionado: você está fazendo isso em nome do príncipe dos demônios? Aí o Senhor refuta, porque era um contrassenso. E o mestre, então, traz uma pequena história para que as pessoas pudessem entender ou se precaver daquilo que estava acontecendo. Jesus não pôde falar em mediunidade, não tinha condição, gente. O modelo mental e o nosso atraso eram enormes. Isso só foi possível depois, no século XIX, como falamos, até porque a ciência propiciou a chegada da doutrina espírita. E o que o Senhor nos trouxe para aquelas pessoas que estavam ouvindo? Até provavelmente para aqueles que eram beneficiados, aqueles que tinham afastado aquele espírito que estava obsediando. Olhem, quando o espírito, são palavras do Senhor, quando o espírito inferior sai de uma casa, ele vaga, né, por regiões áridas, desérticas. E aí ele sente falta. Ele sente falta da casa em que ele vivia. Ele retorna. E aí ele vê a casa vazia, limpa e com adornos. E aí o que ele faz? Chama mais outros 7 espíritos, mais perversos ainda, e lá se instalam, criando uma situação muito pior. E o que o senhor queria fazer? Olha, uma casa vazia, uma mente vazia. E mais, a sua casa mental você não pode apenas limpar. Você não pode pegar um espanador. Você não pode apenas varrer. Você tem que reestruturar essa casa de uma outra forma,
com outro comportamento, porque senão aquela obsessão vai retornar muito mais intensa se você não cuidar da sua casa. Jesus tinha que se utilizar dessas lições simples para que as pessoas pudessem ter algum entendimento. Algum entendimento. E aí, nós vamos entrando aqui, e como colocamos, foram muitas as intervenções do Senhor. Ele não podia explicar muito. Sabemos que, sem falar muito, o Espírito saía, mas essa lição ele procurou deixar. Não adianta a minha interferência e afastar o Espírito. Se você não mudar o seu comportamento, essa obsessão vai retornar muito mais intensa. Era a única coisa que ele podia deixar para nós e nos ensinar. Posteriormente, a Kardec codificaria a doutrina espírita. E hoje, justamente sobre esse tema, nós estamos no último capítulo, que fala e versa sobre as preces espíritas. Às vezes as pessoas questionam esse capítulo, preces espíritas, tem tudo a ver, né? A doutrina espírita foi codificada em meados do século XIX. Naquela época, as preces elas eram até em latim. Ninguém entendia nada do que os religiosos falavam, né? Em latim. Como é que eu posso orar? Que tipo de oração eu posso fazer? E Kardec foi, né? Dividindo preces para você, para um outro companheiro, para aqueles que já desencarnaram. Mas o mais importante desse capítulo é o prefácio de Kardec, antes de cada prece que ele sugere. Porque o prefácio, se nós reunirmos todos os prefácios de todas as preces, é como se fosse um resumo da doutrina espírita. E hoje nos competia refletir um pouco das preces para afastar os maus espíritos. É interessante que Kardec se utiliza, ele vai logo numa passagem do Evangelho. Nós sabemos, para nós entrarmos aqui nessa reflexão, por volta aí de 1943, 44, né, a psicologia cognitiva ela estabeleceu um conceito muito importante que é o de modelo mental. Porque o modelo mental ele representa o conjunto de processos de como você vê e entende o mundo que está à sua volta. Essa é a questão do modelo. Claro que a cultura, as questões culturais, sociais, influenciam nesse modelo mental. Mas, significativamente ainda, as tradições religiosas, que impõem um modelo mental. Por isso que as criaturas, na época, o modelo mental da lei era uma religiosidade exterior. E Jesus estava trazendo o quê? Uma religiosidade interior, um conceito de interioridade. Então criou-se um abismo. E nós sabemos que você querer manifestar uma religiosidade exterior, muitas vezes leva à hipocrisia. Você quer passar para as pessoas, por atos exteriores, uma coisa que você não sente no seu coração. E Jesus foi muito duro com aqueles religiosos. Ele fez até um discurso que é muito pouco estudado, né? É o famoso discurso dos ai de vós. São mais ou menos 7.
O pessoal prefere estudar as 7 bem-aventuranças. É só bem-aventurança. Não, mas peraí, tem o tal do ai de vós. E Allan Kardec se utilizou desse ai de vós. Mas esse era o modelo mental daquelas tradições religiosas. E o senhor estava trazendo algo novo. Um outro modelo. Não, não é exterior, não. É interior. É algo muito difícil. Porque o exterior, às vezes, nós não temos maturidade espiritual, precisamos de alguma coisa para se agarrar no exterior. Preciso de uma estátua, de uma imagem. O reino de Deus está onde? Perguntavam os israelitas para o Senhor. Quando é que ele vai chegar? O reino de Deus não vai vir de maneira ostensiva, nem poderão dizer está aqui, lá, acolá, ele está dentro de você. Deus está dentro, não está fora. Repare, é muito difícil. É um abismo que foi criado. Não havia como haver alguma harmonia. E por isso o Senhor acabou sendo crucificado. Então, nesse discurso, quando Kardec, no seu prefácio para a prece para afastar os maus espíritos, ele utilizou um desses ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheio de rapinas e impurezas. Repare, isso é um discurso pesado. Porque Jesus tinha dois discursos, dois modos de falar. Um modo de falar era para com aqueles que estavam em erro, os pecadores. Era um discurso compassivo. Agora, aqueles que tinham conhecimento e não praticavam esse conhecimento, era um discurso bastante duro, como ele está aqui. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo, do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. E aí vem um outro ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Naquela época, durante as festividades judaicas, era comum você caiar o túmulo de branco, porque a criatura se tornava impura se esbarrasse nesses túmulos. Então você é branco por fora, caiado, mas apodrecido por dentro. É isso que colocamos, né? Quando você coloca a religiosidade por atos exteriores, isso pode levar à hipocrisia. Então, por exemplo, era comum os israelitas jejuassem segundas e quintas-feiras. O jejum é ruim? Não, até é bom, emagrece, coisa e tal, saúde. Mas você demonstrar a religiosidade pelo jejum seria ótimo, né? Ou pela palavra, como Jesus falava, não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem e cumprem a vontade de Deus. Como Jesus veio cumprir a vontade do Pai, ele falou, eu não vim atender a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. E o meu sustento é fazer essa vontade. Por isso que ele falou, quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é minha mãe, são aqueles que cumprem e atendem à vontade do Senhor. Assim, continuou aqui Kardec, se utilizando o que nós encontramos em Mateus, né? Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E aí, depois de colocar
essa passagem do Evangelho, Kardec faz o seu famoso prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Quem dera. Qual é a nossa, como colocamos, qual é a nossa autoridade? Zero, nenhuma, né? É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. É aquela questão da casa. Não adianta só dar uma... eu vou fazer as minhas orações, vou no centro espírita. Também vindo no centro espírita, se você não reestruturar o seu mundo íntimo, não basta para afastar a interferência desses espíritos em sofrimento. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde eles pululam, estão aí, né? Você entra em sintonia mental, porque a nossa mente é um emissor de ondas mentais. Isso aprendemos na doutrina espírita, né? A nossa mente, quando nós pensamos, nós irradiamos ondas mentais, positivas ou negativas. Evidentemente, se é uma emissora, nós também somos receptores. Então, se você está irradiando as ondas mentais em determinada faixa de frequência, não tem como. Vai criar a ligação e a união. Por isso Jesus já nos ensinava que devemos vigiar o pensamento. Porque esse negócio, só estou pensando. Não, você está influenciando. Está irradiando ondas mentais positivas ou negativas. É aquele negócio, duas pessoas que não se gostam, não se falam, né? Parece que, não estão se falando, está tudo bem, mas vai vir a mente, né? Parece um duelo mental. E aí nós vamos vendo a nossa psicosfera. É uma psicosfera difícil. Graças a Deus existem casas como essa. Toda a casa do Senhor, toda casa religiosa, de qualquer religião que seja, é sempre um ponto de equilíbrio para minimizar essa psicosfera tão difícil. E aí nós vamos ter uma responsabilidade aonde sintonizamos a nossa mente. Vivendo num mundo onde eles pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Todos nós as temos, né? Todos nós temos um passado, né? Também. Então, às vezes, você tem a boa intenção, mas mesmo assim você recebe esse assédio. Mas foi o que o Kardec colocou. Os bons espíritos nos dão forças para que nós possamos resistir a esse assédio. Que hoje em dia é muito grande. Quantos cometem atitudes dos mais variados tipos, influenciados justamente por essa espiritualidade com as quais eles se afinizam. Então, são essas. Eu não vou ler a prece, mas que fique o conceito para todos nós, né? Muita paz, então.
Agradecemos o nosso querido Frederico Guilherme Kremer pelo estudo e que possamos, envolvidos na psicosfera do ambiente de amor, de luz, de preparação, que possamos passar por um momento do passe. É um momento de cada um de nós em conexão, de pensamento e vontade com o Senhor Jesus, e que, porventura, algum irmão não queira receber o passe, só sinalize para os médiuns. Que nós possamos, antes de iniciar esse momento, que já acontece há muito, nesta casa, durante todo o momento que estivemos aqui envolvidos nas palavras do estudo do Evangelho, que possamos manter essa conexão, elevando a nossa gratidão por estarmos aqui, a nossa gratidão por já conseguirmos chegar aqui, encarnados e desencarnados, por estarmos buscando o Evangelho do Senhor Jesus para a nossa vida. Que possamos fortalecer essa vontade, que possamos efetivamente, nesse momento do passe, buscar essa conexão de pensamento com esse reino divino que há em nós, para que nós possamos trocar as energias de amor que se derramam sobre todos nós e que possam se espargir também para tantos e tantos outros lares. Que possamos, assim, pedir a permissão, nesse momento, para iniciarmos o passe, que está sob a supervisão do nosso querido Murilo.
Nesse instante, mais uma vez, Senhor, buscando a Ti, agradecemos por esse momento, por tudo aquilo que Tu nos ofereceste de orientação, de reflexão do Teu Evangelho, de percepção daquilo que já nos é possível buscar em nós para as mudanças necessárias, Senhor. Fortalece em nós a vontade firme, fortalece em nós a vontade de estar contigo, buscando em cada dia, em cada instante da nossa trajetória, a tua mensagem de amor, a tua orientação em nossa caminhada. E se nós podemos te pedir algo, Senhor, ainda que pequeninos que somos, que tudo aquilo que recebemos nesta tarde e noite, toda essa energia que se derrama, que se faz entre nós, desse amor imenso, desses benfeitores, que preparou todo o ambiente para nos acolher, encarnados e desencarnados, que essa energia possa se espargir, se espalhar e ir ao encontro de corações ainda sofridos, de corações que ainda não te reconhecem, mas que estão na luta íntima da busca incessante dessa paz que todos nós almejamos e da felicidade que todos queremos. E que é assim, Senhor, que nos despedimos de Ti, pedindo a permissão para o encerramento desta atividade de reunião e agradecendo ao imenso amor da doce Mãe Maria, que nos acolhe e que nos envolve nos momentos mais difíceis de nossa trajetória. Que fique conosco e pedimos a permissão, assim, para o encerramento de mais uma atividade de reunião doutrinária nesta casa. Que assim seja. Então, antes de nós darmos o nosso boa tarde e noite, né? Que já são 18 horas, nós temos os nossos recados, as atividades para que a gente possa estar atento que não só a palestra que acontece às quartas e sábados, mas nós temos os nossos estudos, que são outros momentos também importantes, e outras atividades que a casa desenvolve, que vai estar todas no site csx.org.br. Tem também nos panfletos que estão ali na secretaria, e que é a importância da gente dar continuidade às reflexões que nos são trazidas num estudo, numa palestra, para que nós possamos cada vez mais alimentar a nossa casa mental com o pensamento do Senhor Jesus. Então, nós temos uma biblioteca que nos oferece várias obras para que nós possamos também refletir e estudar. Não esqueçamos que, nesse momento, temos a evangelização. Então, é um momento que aqueles que tenham jovens e crianças, né, que tragam para que eles também possam ser apresentados para o mestre e poderem também fazer suas reflexões e que nós possamos, então, ir para os nossos lares, não esquecendo que, ao sair, temos água fluidificada e aqueles que quiserem trazer suas garrafinhas, tragam e podem deixar na mesa, que elas também podem ser fluidificadas para todos. Todos tenham uma boa noite, que tenham um bom domingo em paz e tranquilidade. E que não esqueçamos, aqueles que quiserem, porventura, após o estudo, ficarem para ter um diálogo fraterno, um atendimento fraterno, permaneçam sentados, que os companheiros da casa vão ao encontro. Estejam todos muita paz e muito amor no coração de todos.